a todos e todas. Uma satisfação estar aqui contribuindo com essa iniciativa da Fundação e da Central de Movimentos Populares, que leva adiante esse debate sobre, que é um processo formativo, né, um processo de discussão, de debate, para melhorar a qualidade do nosso trabalho, né, desse trabalho tão importante que se faz aí via as organizações, os movimentos, os partidos de esquerda. E eu sou Luiz Dalla Costa, sou da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, aqui no Brasil, e também faço parte da coordenação do Movimento de Atingidos por Barragens na América. Nós temos uma organização de caráter internacional, e também participo, então, desses debates com pessoas de outros países. Foi nos solicitado para trabalhar essa questão do tema sobre a questão do território, né? Eu gosto desse tema, até porque eu sou também estudante de geografia, e é um tema, então, que nos interessa, e eu acho que é muito importante que toda a nossa militância, os nossos dirigentes políticos, as nossas pessoas que vão trabalhando no dia a dia, nos locais, também a gente possa conceituar um pouquinho essa questão dos territórios. Eu vou trabalhar basicamente dois pontos. Um primeiro é uma conceituação, então, mais geral, dessa questão territorial, que também eu acabei estudando um pouco num trabalho recente que eu fiz. E a segunda questão é como nós trabalhamos um pouco isso no MAB, né, no Movimento dos Atingidos por Barragens, porque nós também fomos construindo, né, algumas ideias, e principalmente para a gente poder definir quais eram as áreas prioritárias para a atuação da nossa organização, né, do Movimento dos Atingidos. E, claro, quem está nos ouvindo e nos assistindo, que são pessoas de outras organizações, da CMP, ou de outras organizações, tem que adaptar aquilo que a gente cita aqui como exemplo para a sua realidade, né? Para o seu movimento, para a sua organização. Então, vamos lá. A primeira questão que me parece ser bem importante destacar é que quando a gente vai estudar, vai conceituar alguma questão, o Marx, né, um estudioso, né, histórico, importantíssimo e muito atual, já dizia que o mais importante para nós não é somente estudar, né, a realidade, mas é sim buscar formas de transformar essa realidade, para que essa realidade seja uma realidade para a maioria mais justa, mais fraterna, mais igualitária. Então, nós temos, ao estudar os conceitos, nós temos uma intencionalidade, ou seja, nós temos uma intenção, que é uma intenção de construir um mundo melhor para todos, de construir territórios melhores, né, para todos, ou para a grande maioria. Que hoje esses territórios, eles são, em grande parte, apropriados pelas elites, pelo poder econômico, fundamentalmente nesse período pelo sistema financeiro internacional. Então, e que é importante a gente dizer desde já, que dependendo de onde você está, você tem um olhar sobre essa questão do território. É diferente um agricultor que olha o seu território enquanto local de vivência, onde ele reside, onde ele tem uma relação com a natureza, do que um grande empresário que olha aquele território simplesmente não para a sua vivência, não como local de moradia, de convivência e de sobrevivência, mas ele olha aquele território, o grande empresário, como um local, muitas vezes, simplesmente de extrair, né, riquezas dali, extrair valor daquele território, e não ter nenhum outro compromisso histórico, né, de pertença àquele território. Então, é importante a gente dizer também, nós temos uma visão sobre a questão territorial, e essa é uma visão que a gente tem que trabalhar ela de forma intencionalizada.
Na questão que nós compreendemos o território, baseado no que a gente estudou, o território ele não é simplesmente um lugar físico. Não é, porque muitas vezes a gente, quando vai trabalhar, olha, eu vou trabalhar, vou fazer trabalho de base, vou fazer trabalho de base num território. Que território? O que que é? É só um lugar físico? É só uma comunidade? É só um bairro? Um lugar onde a gente atua? Ou ele é mais que isso? Ele seguramente é um local físico. Ele é um local onde existe uma relação entre a sociedade e a natureza. Ele pode ser um local onde a natureza está em estado de natureza, né? Então é um território em estado de natureza, e ele pode ser um território já transformado pela ação humana, né? Você pode ter lugares que é onde você vai atuar do ponto de vista do território, que já tem muitas transformações, um local que já foi ocupado por moradores, um local onde está se desenvolvendo algum tipo de atividade econômica. Então, já é um local de natureza transformada, e é um território. Mas ele é mais do que isso, né? Ele também, a gente tem que compreender o território como um espaço de atuação política, né? Ele é, ele é ao mesmo tempo físico-natural, mas ele também tem elementos econômicos que incidem e decidem sobre a questão territorial e a questão dos territórios. Ele tem um elemento cultural, ou seja, de relações que se estabelecem num determinado território e, inclusive, as mudanças que vão se fazendo nesses territórios do ponto de vista cultural. Que uma coisa é você ter um território num determinado momento ocupado por camponeses. Num outro momento, você vai ter esse território ocupado já por uma cidade ou por uma grande obra. Veja, a cultura desse lugar, ela modifica, as relações culturais, elas se modificam nesse mesmo território. Então, o território também é uma questão de construção do elemento cultural e também do elemento político, ou seja, do poder que se estabelece nesses determinados territórios, né? Então, e muitas vezes, desse ponto de vista político, tanto do ponto de vista da atuação dos estados, né, dos estados nacionais ou internacionais, e também do ponto de vista da decisão política dos agentes, né, que muitas vezes uma decisão política tomada a muitos quilômetros do território, ele vai incidir sobre o território. Vamos citar o nosso caso, por exemplo. Você tem um território que está hoje sendo ocupado por agricultores. Esses agricultores vivem na beira de um rio, onde tem as suas margens que eles fazem a sua plantação, onde tem a sua comunidade que eles fazem a sua convivência, a sua escola, a sua igreja. E longe daí, muitas vezes, então veja, a visão do território para esses é de um tipo. E longe daí, muitas vezes, tem alguém olhando aquele mesmo território, que ele enxerga um rio ali nesse território, que ele enxerga uma certa declividade nesse território, que ele enxerga um número de habitações nesse território, e ele vai propor para que esse território seja ocupado por uma construção de hidrelétrica. E tudo aquilo que para o agricultor é convivência, é abrigo, é relação, passa a ser para aquele que está tomando a decisão política, muitas vezes muito longe daí, não convivência, não relação, não construção cultural, senão o único objetivo de fazer uma represa ali, alagar aquelas terras, fazer com que aquelas pessoas saiam dali, ocupem esse território para o único objetivo de gerar energia e eles ganhar muito dinheiro. Vejam, são diferentes visões sobre essa questão do território. Então, é importante a gente perceber que quando a gente vai discutir e olhar e pensar um território, inclusive para a atuação do movimento, nós vamos ter que olhar essas diversas questões.
a questão física, né? A questão do elemento físico natural, já normalmente já não é a natureza em estado, né, de natureza, mas já é uma natureza transformada pela ação humana. Nós temos que observar o elemento econômico que interfere sobre esse território, o elemento cultural que interfere sobre esse território e o elemento político que interfere sobre esse território do ponto de vista das relações de poder, né? Também nós vamos ter que observar, e também nessa conceituação de território, a questão do tempo e do espaço. O tempo enquanto visto o que eu pretendo e como é que eu vou fazendo a minha ação nesse território no curto, médio e longo prazo, ou seja, na questão do tempo, e também na questão do espaço, pensando como esse território que eu imagino, ele se relaciona do local para o nacional, para o internacional, ou seja, no sentido do espaço, né? Porque se eu não consigo perceber essas diferentes dimensões que, na prática, o território, o conceito de território, ele existe, eu também passo a ter uma atuação, muitas vezes, menos totalizante, eu diria, muito mais parcial, muito mais localizada e, portanto, muito menos efetiva. Muito menos efetiva. Por quê? Porque se eu não consigo, na nossa organização, ter a visão desta grandeza que tem, desses vários componentes conceituais que envolvem a questão territorial, seguramente a minha atuação será mais limitada. E ela será na luta entre aquele que tem uma visão limitada sobre o território e aquele que tem uma visão já muito ampla sobre o território, a tendência daquele que tem uma visão mais limitada é ser derrotado. E não é à toa que o capital, né, que as grandes empresas nacionais, multinacionais, os grandes bancos, eles passam a ter um fator de vitória, vamos dizer assim, de vitórias contra as organizações muito forte no último período. Por quê? Porque eles têm sob seu controle todos esses elementos, né? Eles têm enquanto a população muitas vezes só vive no território como sua sobrevivência. Agora, o cara que está lá no fundo BlackRock, né, lá dos Estados Unidos, né, ou que está lá numa grande multinacional, seja o brasileira, ou seja, num outro país fora do mundo, fora do país, ele vai ter todos os elementos possíveis e muitas vezes muito mais informação sobre o território que eu estou vivendo do que aquele que está vivendo no próprio território. Por exemplo, vou citar um caso que eu estudei. Olha, o fato de, a partir dos estudos, de forma histórica, a partir do avanço tecnológico, terem descoberto lá no fundo do mar, depois de uma camada longínqua de sal, petróleo na área do pré-sal, fez com que aquele território que fisicamente já existia passe a ser um território conhecido. Ou seja, ele já existia, mas ele não era territorializado. Ou seja, não existia um conhecimento sobre aquele território. Na medida que eu tenho o conhecimento sobre aquele território, eu passo a ter uma ação sobre aquele território que pode gerar riqueza, que pode gerar retirada de gente desses locais, pode gerar uma série de ações concretas por eu conseguir ter acesso àquelas informações. Eu posso ter vivido 2000 anos em cima daquilo lá, em cima dessa área, sem nunca conhecer. E, de repente, uma empresa que está a 1.000, 2.000, 5.000 quilômetros longe de mim, por satélite, por conhecimento tecnológico, passa a conhecer mais do que eu aquele território que eu estou vivendo em cima. Que pode ser um território onde tenha petróleo embaixo, pode ser onde tenha água embaixo, pode ser onde tenha minério embaixo.
E esse poder que é exercido, né, desses que dominam as informações e que conseguem ter essa visão maior, né, e ter o controle do capital, fundamentalmente nesse período, eles também passam a ter poder e eles passam a decidir, inclusive a vida naquele território que eu vivo. Então, muitas vezes, assim, a gente, eu vejo que a gente muitas vezes se debate nessas questões, né? Como é que eu faço o exercício do poder num determinado local, né? E eu não, muitas vezes não compreendo que as coisas acontecem ali e eu não entendo direito, é porque muitas vezes tem essas múltiplas relações, né? Elas são, eu diria assim que a territorialização das pessoas e dos empreendimentos, elas vão se fazendo na medida que a história vai avançando, que o nível de conhecimento vai avançando. E isso é importante a gente saber, né? Então, com essa conceituação, eu acho que ela facilita a nossa compreensão. E muitas vezes, assim, daí eu vou pensar assim, bom, onde que eu vou atuar? Em que território eu vou atuar? Aí ele pode ser múltiplo. Por quê? Porque se eu estou lá na luta pela moradia, muitas vezes é bom eu estar lá na comunidade, organizando as famílias, fazer a luta pela moradia. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que estar lá, mas eu também tenho que estar no parlamento para decidir leis que vão influir sobre se vai ter dinheiro para habitação ou não vai ter dinheiro para habitação. Eu tenho que estar organizado, muitas vezes, com os trabalhadores da área urbana, da área da construção civil, para que eles também façam pressão para que eu tenha direito a ter a moradia. Veja, essa atuação, eu tenho muitas vezes que estar fazendo uma atuação nas mídias, né, nos meios de comunicação, para criar uma opinião, uma cultura favorável a que ninguém fique sem casa para morar. Veja, então, com essa conceituação que eu tenho, porque muitas vezes o pessoal confunde, eu acho, na minha opinião, que fazer trabalho territorial, fazer trabalho de base, é só eu ir lá na comunidade. Mas esquece que a questão territorial não é só a sua comunidade. A questão territorial, muitas vezes quem está decidindo se vai ter casa ou não vai ter casa, ou se aquela região, de repente, se é uma região que tem minério embaixo, vai ser toda retirada, toda desapropriada, porque ali querem fazer ou uma extração de minério, ou querem fazer um shopping center, porque ali é um local estratégico para circulação, ou querem fazer uma rodovia. Veja, a decisão muitas vezes não está só na comunidade. Está também na comunidade, mas não só. Então, essa visão mais geral sobre a ação nossa, que ela seja mais integral, é também a visão sobre a questão territorial, que ela seja mais integral. Tá? Então, eu acho que essa é a primeira questão. Segunda questão, para a gente ir avançando, é essa questão como é que o MAB foi definindo o que o MAB foi considerando para observar suas áreas de atuação. Como é que a gente define, por exemplo, como é que a gente define que na zona sul de São Paulo o MAB vai ter atuação? Ora, porque a gente faz um estudo daquela região. A gente vai lá observar vários elementos. Primeiro, se existem ali fatores que coincidem com a tua luta concreta, né? Vamos pegar o caso. Bom, ali tem duas represas, a Billings e a Guarapiranga. Bom, isso já é um indicador de que ali tem uma questão que a gente lida, que a gente trabalha. A segunda questão é se essa região ela tem uma densidade populacional significativa que possa gerar organização, fortalecer a organização do trabalho. Bom, esse é um segundo elemento. Terceiro, é se nessa região já existe ou já existiu outras organizações, outras lutas, ou existem, né, que possam se aliar com a luta que a gente quer fazer para ter força para implementar o trabalho ali nessa região. Um quarto elemento é a própria posição geográfica. Bom, essa região é dentro de uma cidade, com transporte, com facilidade, etc. Veja, tem e tem uma forte presença do capital, tem historicamente ali, é próximo a São Bernardo do Campo, ela é geradora
né? É uma região geradora tem muita água, então gera água para toda a cidade de São Paulo, então tem uma importância econômica significativa. Bom, veja, então esses elementos, a presença do capital, a presença de possibilidade econômica, a questão do histórico da luta, a densidade populacional, a possibilidade de surgimento de militantes a partir da realidade concreta, a posição geográfica, são elementos que levam a gente a ir determinando em que territórios a gente acha que é mais importante estar e fazer, a partir daí, as lutas que vão se propagando para outros territórios, né? Sempre tendo uma visão de atuação nos locais concretos, mas sempre articulando o local com o municipal com o estadual com o nacional, nacional com o internacional. Porque, senão, a gente não consegue enfrentar de maneira adequada os inimigos, né, que são aqueles que exploram, são aqueles que oprimem, são aqueles que não fazem com que a maioria do povo possa viver bem, ter uma vida digna e construir um mundo de igualdade, um mundo fraterno, um mundo mais humano. Então, é por isso que eu acho que é importante a gente discutir essa questão do conceito de território e também discutir critérios para atuação em áreas prioritárias. Então, com isso, eu paro por aqui e desejo aí que todos e todas possam aproveitar esse curso, esses debates, para melhorar ainda mais a nossa prática e fazer aquilo que a gente quer, que é a transformação da sociedade e transformar pela raiz as estruturas injustas da sociedade e construir uma sociedade alternativa ao capitalismo.